ligado ou apenas colado. E quero-te convidar a abrir a palavra de Deus em João 15, no verso 1, e diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele corta-o. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, quando nós estamos aqui a falar nesta videira, e quando eu vos pergunto se vocês estão ligados ou apenas colados, vai fazer toda a diferença. Porque se nós, quando estamos ligados em alguma coisa, é diferente de nós estarmos colados em alguma coisa. E a grande diferença que isso vai trazer nas nossas vidas é que, quando nós estamos ligados, conectados, queridos, a coisa funciona muito melhor do que se eu estiver apenas colado. Porque se eu estiver colado, pode vir um estremecer, pode vir uma água, pode vir qualquer coisa que vai descolar e eu vou ter que voltar a colar. E quando nós estamos conectados, isso não vai acontecer. Quantas vezes nós não estamos, por exemplo, num sítio, estamos numa conversa, especialmente se estivermos num grupo, e nós estamos a escrever mensagens simultaneamente, e de repente eu fiquei sem rede. Muito pouco tempo, 5 minutos, o grupo não parou, o mundo não parou e a rede não falhou a toda a gente. Quando nós vamos 5 minutos depois voltar a conectarmos naquela rede, o que é que acontece? Se for preciso, aquilo já tomou um caminho que não tinha nada a ver com o caminho que nós estávamos antes. Então a importância de nós estarmos ligados, conectados à videira é exatamente essa. Para que não haja falhas. E essa ligação só é feita através de uma verdadeira conversão. Nós temos que estar conectados na videira de uma forma sem negociar princípios e valores do Evangelho. E quando nós entramos por aí, queridos, dificilmente nós nos vamos desconectar. Amém? Então eu quero começar aqui primeiro. Há uma coisa que chamou a minha atenção, porque diz assim: eu sou a videira verdadeira. O que isso, e é o que nós podemos constatar, é que existe uma videira falsa. E quando nós vimos aqui, e eu pergunto, essa videira falsa, se não fosse uma videira, se fosse uma outra árvore qualquer, era fácil nós identificarmos. E nós diríamos: não, aquilo não é uma videira, aquilo é um pessegueiro. Mas não, quando nós falamos dessa videira falsa e da videira verdadeira, é exatamente a mesma coisa que quem aqui aceitaria uma nota de 55 euros se eu te desse? Alguém aceitaria? Porquê? Porque não existe. Nem é falso, não existe. Então eu sou morto à nascença. Mas se eu te desse uma nota de 50 euros falsa, se calhar tu irias aceitar. Porquê? Porque ela é exatamente igual, da mesma cor, a mesma textura e tudo por aí fora. E eu dei por mim a ver que é essa armadilha de Satanás, que ele faz exatamente isso. Ele vai criar coisas, situações, sentimentos, circunstâncias muito parecidas com as que Deus cria. Para quê? Para nos enganar. Nós muitas vezes, hoje chegamos a uma loja e se nós pagarmos com uma nota de 50 euros, de 100 euros, é raro a pessoa que está na caixa que não puxe pelaquela caneta e passa um risco em cima da nota, que a gente não vê nada, que aquilo não faz nada, porque a gente, porque está a fazer ali, né? A gente até não vê. E hoje há uns que são mais à frente, que têm um aparelhozinho que passam assim e que também dá para ver se é falso ou não. Porquê? Porque há muita gente que já recebeu notas falsas. E se for uma nota falsa de 5 euros, as pessoas não se vão dar ao trabalho de riscar a nota. Mas quando é 50, aquilo já vai dar uma diferença enorme na caixa. Então, a coisa é tão igual, tão parecida com aquilo que nós estamos a viver, que muitas vezes nós andamos a viver um falso evangelho. E muitas vezes nós estamos conectados na videira falsa. E aqui Jesus vem muito claro: eu sou a videira verdadeira. Então nós temos um manual que nos ensina e que nos deixa refletir sobre essa mesma videira. E esse manual é a palavra de Deus. Amém? Que tem que ser lida e inspirada pelo Espírito Santo.
Mas temos outra palavra que nos mostra o mesmo fundamento do que este, que é a parábola do trigo e do joio. A única coisa que difere o trigo do joio é o fruto final. E a videira verdadeira, quando nós estamos conectados na videira verdadeira, o que vai mostrar na nossa vida é exatamente isso. É que muitos chegamos no fim e não tem fruto. Muitos chegam no fim e não dão nada. E isso que nós temos, e é sobre isso que nós temos que falar. Em 2 João, no capítulo 1, no verso 9, diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. A palavra de Deus tem algo que é muito maravilhoso. A palavra de Deus tem algo que me deixa sempre, muitas vezes. Nós temos muitas vezes olhando para a palavra de Deus e nós muitas vezes não tratamos os membros e os nossos liderados e as pessoas que estão connosco desta forma. Nós damos sempre aquele jeitinho, não é bem assim, temos que ir devagarinho, porque senão a pessoa... Queridos, a palavra, os homens de Deus não são assim. Simples e sucinto. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que é que ele nos está a dizer? Tu até podes estar aqui, mas se tu não fizeres o que devias fazer, Deus ainda não fez nada contigo. Estás só a ser um participante de um culto. E nós temos muita gente que, infelizmente, que o que fazem dentro da igreja é participar de uma reunião. Alguns por hábito, outros porque foram habituados ao domingo para ir à igreja, outros porquê? Porque não há transformação da vida. Não há uma transformação interna de dentro para fora. E nós, e lemos muitas vezes, o texto que está lá em 2 Coríntios 5:17, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. Então se fez novo, aquilo que me paralisava não pode paralisar mais. Como eu dei o exemplo de manhã, muitos de nós são videira falsa, porque Cristo não é suficiente na vida deles. São uma prótese no corpo humano. Uma prótese está ligada ao corpo, mas não tem vida. E infelizmente nós temos muita gente dentro das igrejas, aqui em Torres Vedras não, porque aqui foi só escolhida a malta, que é boa, mas existe exatamente isso. São pessoas que estão dentro das igrejas, sentadinhos na cadeira, a ouvir a palavra, fazem tudo e mais alguma coisa, mas não têm vida. Não há transformação. Continuamos exatamente como nós estávamos quando chegamos aqui. E essa não é a verdadeira transformação. Queridos, nós podemos chegar aqui de uma maneira qualquer, com os vícios todos que nós tivermos, com tudo e mais alguma coisa, e Deus ama-nos. Não está em causa nunca o amor de Deus. Mas há princípios de Deus que não conectam. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei de manhã. O meu problema maior, tinha alguns, mas o maior, é que eu era um pinguço. Eu não tomava uma, eu tomava todas. Eu, quando podia, era tudo para mim. E quando eu me converti, e Deus falou comigo, foi a primeira coisa que Deus fez comigo, foi eu deixar de beber. Fui liberto do álcool, de um dia, de um culto para o outro. Cheguei a casa, mandei tudo fora, e por aí fora, mas foi uma coisa instantânea. Mas isso foi comigo. Mas se eu entrasse na igreja com esse meu problema e eu andasse à procura na internet de coisas que me fossem alimentar o meu vício, o meu problema, eu arranjava. Há uma igreja nos Estados Unidos, eu acho que há mais que uma, mas há uma que eu vi, queridos, que é feita num bar. E o pessoal entra lá, e antes de começar o culto, e antes de houver qualquer manifestação do Espírito Santo dentro daquele espaço, sabem o que é que eles fazem? Bebem uns canecos, para ficarmos mais soltos. Ficamos mais livres, e a partir daqui o Espírito Santo flui. E está cheia. Cheia de quê? De pinguços. Não está cheia de vidas transformadas. E outra, porque é que eu digo isso? Porque é que isso não é certo? Porque a palavra de Deus é bem clara. E ela nos diz: não vos embriagueis com vinho, mas embriagai-vos com o Espírito Santo.
Então nós sabemos que é uma falácia que entrou ali, é uma contra-palavra, mas como eu quero uma igreja feita à minha medida, que uma igreja que me não só aceite como eu sou, porque a igreja aceita-nos, todas as igrejas nos deveriam aceitar como nós chegamos aqui, mas queridos, mas depois temos o que se ensina ou não da palavra. E vai chegar a um ponto que não dá como. Conhecereis a verdade e a verdade vos... E essa verdade está onde? Em Jesus e na sua palavra. Então nós não podemos andar para aqui, muitas vezes quando a gente vai discutir Bíblia, e quando eu falo discutir Bíblia é entre comas, porque eu não discuto Bíblia com ninguém, nem discuto Bíblia, nem discuto futebol, nem discuto política. Só que a gente gosta às vezes de trocar umas ideias, com pessoas que acreditam no mesmo do que eu. Por exemplo, se eu posso me sentar com o Rubens e a gente começar a debater um verso, que ele poderá ter uma leitura que ele tem e eu ter outra. E nós vamos estar ali naquela, não, mas ali coisa, mas Paulo falou assim, mas não sei o que lá. E a gente está dentro daquela coisa. Não vamos agora estar aqui a fazer coisas que não está na Bíblia. Porque aí é onde nos vai separar. Então nós temos que começar a ler a Bíblia com aquilo que a Bíblia nos diz. Só que o que é que nós temos aqui, voltando aqui à prótese, nós muitas vezes temos pessoas dentro da igreja que são próteses. Aqui em Torres Vedras não, porque aqui é só a malta boa. Nas outras igrejas que vocês veem por aí fora. São gajos que estão sentados, são pessoas que dizimam, são pessoas que não faltam ao culto, são pessoas que oram, são pessoas que leem a Bíblia, são pessoas que fazem tudo e mais alguma coisa, só que eles estão inanimados. E porquê é que eles estão inanimados? Porque a vida deles não muda. Porque tu vais olhar para trás, lá, há 5 anos atrás, e o camarada arrasta aquele problema há 5 anos com ele ainda hoje. Então o que é que aconteceu? Não houve um novo nascimento. Não houve uma verdadeira transformação. Porque nós temos que perceber que foi o Jesus que nos escolheu, foi Deus que nos escolheu para que nós sejamos trabalhados e moldados segundo a sua palavra. E enquanto nós não conhecemos a verdade, Ele também nos vai trazer uma acusação. Sabem porquê? Porque Deus não leva em conta tempos de ignorância. Então tu podes estar aqui, ser o gajo mais pecador do mundo, Deus ama-te de uma forma incondicional. Só quando tu entras dentro de uma igreja dessas, vais ser começado a ser confrontado com quem? Contigo próprio. Não é com a palavra, é contigo próprio. Porque a gente vai começar a ler e vai, não, isto não é bem assim. E depois vamos à procura do quê? De um pastor que nos diga aquilo que nós queremos ouvir. E infelizmente existem muitos pastores que vão dizer aquilo que tu queres ouvir. Só que aquilo que eu saí da minha primeira igreja, onde eu me converti, e eu não sou fulano de mudar. Não, eu tive 4 trabalhos na minha vida toda, em 53 anos. Eu sempre fui do Sporting, nunca virei a casaca. Mesmo que o Sporting, numa alface, teve sem ganhar o campeonato 20 anos. E eu quase nunca tinha... Mas os meus filhos, eu era tão convicto no Sporting, que os meus filhos nunca viram o Sporting sem campeão e eram do Sporting também. Porquê? Porque o pai é do Sporting. Então nós temos que ver coisas que é. E de igreja eu mudei porque com o meu pastor, eu fui para uma igreja que hoje seria considerada a igreja do não podes. O que a gente faz aqui, queridos, é brincadeira. Onde eu fui deparado é do não podes. E a gente chegava e não podes. Não podes, não podes, não podia fazer nada. Não podes beber, não podes fumar, não podes não sei o quê, não podes. E o meu pastor foi a Israel, na altura, e quando ele foi a Israel, ele veio de lá quase judeu. Então ele veio com o sábado, quem está a ler a Bíblia toda comigo, sabe que nós lemos em Levítico que a gente tem que guardar o sábado, não pode trabalhar no sábado, não tem que fazer isto, não pode comer aquilo, não pode... E ele trouxe isso para dentro da igreja. E eu nessa altura já era líder de uma célula, que é um grupo de vida. E eu quando recebi aquele papel para ter que dar a palavra, para dizer às pessoas que eles agora não podiam trabalhar ao sábado, algo dentro de mim disse, isto não está certo. Não podia comer carne de porco, não podia comer o polvo, não podia comer camarão, não podia comer... É o que está lá. E eu fiquei, isto não está certo. Mas fui pedir a Deus, Senhor, traz-me eu não quero ser desobediente, porque eu nunca quis ser desobediente. Eu respeito muito as autoridades espirituais. Mesmo que eles estejam a fazer coisas más, é um problema deles com Deus, não é comigo. Então eu ou vou-me embora, ou oro para a vida dele. São as duas coisas que eu faço. Se eu não me estiver bem, se eu não vou debater com o meu pastorcito. Se ele um dia endoidar a cabeça,
eu vou lhe dizer, olha, estás a ver que estás a ficar doido, né? E ele disse, não, eu estou certo. Então eu disse, então chegou o meu tempo e eu vou-me embora. É assim que eu funciono. Então, porquê? Porque eu não vou atrás que isto não é uma brincadeira. E onde é que eu ia na parte da história? Não podia. E quando foi, eu disse, não, isto não entrou. E pedi a Deus, Senhor, eu tinha 2 anos de crente. Tinha acontecido já muita coisa na nossa vida, na nossa casa. A minha vida tinha sido transformada. Eu estava numa igreja pequenina, muito pequenina. E quando eu cheguei e comecei, mas aquilo não entrou, eu disse, não, eu não consigo. E fui buscar onde? A Deus, não mostro e tal. E um dia, um certo dia, eu estava a ler a Bíblia e há um texto que está, salvo erro, em Colossenses 2,16. Salvo erro, vai lá se é. Colossenses 2,16. Olha aí está. E diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e da bebida, ou do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. E eu disse, está aqui. E fui ter com o meu pastor e educadamente disse, pastor, esta cena, como é que a gente justifica este verso? Ele não me soube responder, só me disse que eu estava em rebelião, que estava aí contra ele. E eu disse, não, eu não estou aí contra ele, eu estou com a palavra diz isso. Então o que é que Jesus vai fazer? Ele começou a dizer, já sabia que o diabo já entrou em ti, que tu vais coisas, que tu vais divorciar e que eu não sei o que lá. E eu pensei, chegou o meu tempo. E saí, foi quando saí dessa igreja lá. Porquê? Só porque a palavra ganha. A palavra tem que ganhar sempre nas nossas vidas. E nós só vamos conseguir ter estas certezas e estas convicções quando nós nos queremos ligar à verdadeira e não nos ligarmos a nós mesmos ou àquilo que eu acho que é certo ou que é errado. Queridos, há coisas na Bíblia que o pastor Fernando não concorda. Se fosse eu que tivesse escrito Beto, tinha escrito de outra maneira. Mas já está escrito. Então o que eu tenho que fazer é aceitar o que está lá. Ou mudar de religião. Ir para outro lado qualquer. Então se eu acredito neste Jesus, que pagou a vida, que pagou com a vida dele, a minha vida, para eu que possa ter uma vida eterna, eu vou, só ok. Então o que eu acho, o que eu penso, o que eu concordo, queridos, para mim, se a Bíblia fala, a Bíblia falou. E a Bíblia vai sempre ganhar. Então quando nós falamos nisso, a prótese, como eu falava aqui, nós muitas vezes estamos aqui, só que nós somos próteses. Nós fazemos tudo o que é para fazer, só que a nossa vida não muda. Então eu cheguei aqui do Berrão e passaram 1 ano, eu continuo o Berrão, passaram 5 anos, continuo o Berrão, passaram 10 anos, continuo o Berrão. O que quer dizer que eu não estou ligado, eu estou colado. E de vez em quando eu descolo para beber uns copos. Depois volto a conectar e recebo mais umas coisas até à próxima embriaguez. E quem fala embriaguez fala em tudo aquilo que tu quiseres. Então nós temos que nos delinear com se ensina ou não, para nós não sermos próteses. Porque muitas vezes, muita gente parece que até são crentes. A malta parece que é crente, veste como crente, fala como crente, porque a gente tem o nosso linguajar, não é? Chegar aqui o Eduardo, eu vou dizer aqui certas coisas que ele vai dizer, o gajo está para aqui a falar. Porque a gente fala crentez, que é uma língua nossa, Eduardo, mas está tudo bem. Com o que tu não perceberes, perguntas ao Mateus que ele explica-te. É uma língua nova, estás a ver? Como se eu for falar agora chinês, também não percebo nada. Mas se tiver um chinês ao meu lado, o gajo vai me ajudar. E o Mateus vai fazer esse papel na tua vida. Amém? Então é assim, nós temos que ter essa noção, nós temos uma linguagem própria, queridos. Mas nós temos que ter a noção que nós temos que ter uma transformação de vida. Porque senão somos próteses. Nós não temos transformação, não temos vida, nós estamos aqui. É como um braço. Chegar aqui, eu tinha um colega meu que não tinha um braço. E a primeira vez que eu o vi, o gajo quando entrou, eu não vi nada. Ele entrou com 2 braços, assim, e este braço fazia assim. Este não, porque este é o meu, né? O dele. Fazia assim. E quando o gajo parou, como ele vinha assim com pressa, quando parou o braço ainda ficou assim. Mas normal, até ali.
E estava assim, estava com uma manga assim, coisa, não vi. Passado um pouquinho de tempo, quando a gente sentou à mesa, a gente sentou-se os dois, pedimos um café, e ele foi e fez o quê? Foi com esta mão, pegou na mão e pôs aqui. E é que eu vi, sim, o gajo não tem um braço. Aquilo é uma prótese. Porque de longe a gente não identifica a prótese. A gente tem que estar pertinho para a gente identificar a prótese. Então é isso que eu te quero dizer, queridos, é que nós temos que mudar de vida. Nós temos que nos conectar. Brinquei com o Diogo de manhã. Com uma prótese eu posso ir treinar com ele todos os dias, que a prótese vai ficar sempre igual. Pode ficar fulgenta, tem que pôr um bocadinho de óleo, senão chega a um ponto que começa a fazer. Mas não tem músculo, não tem pele, não tem nada. Só tem aspecto. E mesmo assim tem que estar coberto. Porque se não estiver coberto, a gente vai detectar logo. Amém? Amém, igreja? Então a grande diferença que nós temos aqui, como eu já vos disse, é que Jesus não é suficiente, são corpos inanimados dentro das igrejas. Sabem qual é a diferença entre um ser vivo e um ser inanimado? O ser vivo são aqueles que nascem, crescem, reproduzem e morrem. E durante este processo os frutos aparecem. Um ser inanimado são seres que não vivos ou inanimados que não possuem vida. Se não que tem vida, ele não vai gerar nada. É como este púlpito, ele está aqui, daqui a um ano ele vai estar igual, se a gente não o estragar. Daqui a 10 anos, se a gente puser aqui este púlpito ali, sem ninguém mexer, durante 10 anos ele vai estar igual. Ele não vai crescer, não vai diminuir, não vai nada, vai estar aqui. Mas se for alguma coisa que tu queiras vivo, não, ele vai desenvolver. Ele vai crescer, vai ter uma transformação. E essas aqui dentro da igreja é exatamente isso que tem que acontecer. E nunca te esqueças, nós estamos em constante transformação. Não tem a ver com o ano de crente, com o título que tu tens, com os estudos que tu fizeste, tem a ver com o Espírito Santo a operar dentro de nós. E Ele nunca te vai dar tudo aquilo que tem para te dar. Tu vais ter que ir fazendo um processo para tu conseguires aguentar outro processo, para conseguires aguentar outro processo. E sabem o que é que muitas vezes acontece? É que nós não estamos para isso. Nós não queremos passar por processos. Nós somos chamados à atenção por uma razão qualquer e a primeira coisa que muita gente faz é o quê? Sai da igreja. Troca de igreja. Aqui não, hein, Eduardo? Aqui é, mas esta malta é tudo malta que está aqui até ao fim da vida. Mas muita gente faz isso. A malta vem, coisa começa, isto não é bem, mas não é porque não é como a Bíblia diz, é porque não é como eu gosto. Então é isso que nós falamos aqui constantemente, queridos. E é isso que eu te aconselho, a ti e a toda a gente. Tu tens que arranjar uma igreja que tu te identifiques e que tu sigas a linha daquela igreja. E essa é uma grande dificuldade. Sabem, queridos, a minha ida a Bruxelas, lá, foi algo que me fez crescer muito. Este ano eu cresci muito. Este ano que passou. Sabem porquê? Porque eu estava habituado a liderar uma igreja que foi gerada por mim e pela pastora Cátia. As pessoas que estavam ao meu lado foram pessoas que nós escolhemos. Apesar de nós termos alguns problemas, algumas dificuldades, mas foi nós que escolhemos. Eu chego aqui e o Jefferson sabe exatamente aquilo que eu gosto e que eu não gosto, enquanto no MOC. O louvor sabe o tipo de louvores que nós gostamos. As pessoas que sabem o tipo de comportamentos que podem ter ou não ter aqui dentro da igreja. Só que eu cheguei a um sítio que ninguém me conhecia. Eu só era um gajo que veio de Portugal para lá, o português, como eles dizem. Foi preciso ir para aqui o português para endireitar isto tudo. Só que eu não perdi valores. Não perdi princípios. Sabem porquê? Porque nós temos uma visão como MCI. É a visão que é mais correta do mundo? Não, queridos, com certeza que existem visões muito melhor que as nossas. Só que eu, Fernando, abracei esta visão. E então para mim está tudo certo a gente batizar as pessoas depois do impacto. Quando cheguei lá, o pessoal achava que não. Que a pessoa aceitou Jesus e a gente batiza antes que ela se arrependa. E eu disse, mas se ela se arrepender, é porque ela na essência verdadeira, ela não tinha ainda encontrado Jesus. Porque quem encontra Jesus e quer batizar, não volta atrás. Nem que seja daqui a um ano. Porque o que nós vamos fazer é só uma coisa, é uma demonstração pública daquilo que eu já creio.
Depois do batismo não vai acontecer nada, além daquilo que eu já tinha. E outra, e se acontecer alguma coisa a essas vidas que estão hoje na MCI, quem é o culpado sou eu, não são elas. Se alguém vai para o inferno por uma má prática, vou ser eu, não é a pessoa que não foi batizada, porque ela só não foi batizada porque a doutrina da nossa igreja diz que ela não devia ser batizada. E quem vai pagar? Quem manda. Como eu estou convicto que a pessoa, quando faz aquele papelinho e diz eu quero ser batizado, se a pessoa desistir de ser batizada até o dia do batismo, é que ela não estava convicta. Porque todos aqueles que estão convictos, eles aparecem no dia do batismo. E nós não temos que ter medo disso. Então, como eu sabia a visão, como eu estava completamente ciente daquilo que eu ia fazer, eu não negociei. Primeiro ponto, o Rubens esteve lá nos primeiros dias. Queridos, completamente alucinado. Os dois dos flancos que estavam responsáveis, o primeiro culto que eu estive, comecei a ouvir um burburinho assim lá fora. Quando eu cheguei, eu a pregar, ouvi qualquer coisa, a malta a ir e a vir, não sei o que lá, só que eu estava a pregar e não fui ver. Quando eu cheguei no final, diziam que eles iam andando à porrada um com o outro. Porque um queria que um passasse um vídeo e o outro não quis passar o vídeo, e não sei o que lá, e coisa, e eu pensei. E eram dois dos que eu ia trabalhar. O pessoal estava aqui, como vocês estão, assim, eu estava a pregar, e eu agora de repente o Jason pegava em copinhos de água e começava a dizer: queres água, Pedro? Queres água? Queres água? E eu aqui a pregar, e ele, porque as pessoas têm sede, que a Bélgica é um calor que vocês nem imaginam, não é? Agora imagina se for no Brasil, deve ser uma mangueirinha para cada um, assim. E eu ficava assim: o que é que ela está a fazer? Então ela estava a dar água para ser simpática. Porquê? Porque foi assim que ela aprendeu. As crianças, a gente estava a pregar e os miúdos andavam e tudo a olhar para eles. Estava tudo certo. A pessoa que estava no mock lá, como o Jason, agora imagina, o Jason aqui. Eu vou fazer essa. Essa vou fazer. Imagina o Jason aqui, e agora de repente entra a bailarina que está dentro dele e ele vai lá fora, muda de roupa e vem para aqui começar. Vocês estão-se a rir? Foi assim que eu cheguei lá. E eu pensei: onde é que eu estou metido? E a primeira vez que eu fui, eu ia todo contente. Porque fui andar de avião. Mais uma vez andar de avião. Vou para ver. Tal. Só que depois deixou de ter graça de andar de avião. Porque, eu vou dar. Por que é que eu não fico aqui ao pé dos meus? Mas hoje, queridos, é maravilhoso quando chego lá. Hoje podes ir lá e tu vais dizer: não, estou na MCI. A linguagem é MCI, as coisas são como a MCI, é tudo. Só que passou muito trabalho. Porquê? Porque eu estou convicto da visão que a MCI tem. Eu estou convicto da visão que o nosso pastor instituiu para nós. Então para mim foi difícil aquilo tudo, mas foi contra a natura. E depois era tudo do género, quer dizer, eu cheguei lá, vou fazer Santa Ceia. Ok, Santa Ceia, eu decido quem toma a Santa Ceia, porque a gente conhece toda a gente. Então eu é que sei se tu tomas Santa Ceia ou não tomas Santa Ceia. E se tu não tomares Santa Ceia, o que é que eles faziam? Davam uma uva. Para a pessoa não... Eu não estou a gozar, isto é verdade. Porquê? Mas eu só quis saber, mas porquê é que dão a uva? Não, é para a pessoa não se sentir mal. Se sentir mal com... Não, porque... Eu disse: não há uva para ninguém. E outra, e tu passas com o pão, e quem vai decidir se vai tomar a Santa Ceia ou não é a pessoa, não és tu. Porque a palavra de Deus diz: examine-se o homem a si. E porquê é que a gente tem fundamentos da fé? Porquê é que os fundamentos da fé são importantes? Que é para quando o Mateus estiver a fazer o fundamento da fé com o Eduardo, que eu já estou a profetizar na vida dele, ele vai-lhe fazer perguntas. E se for preciso, vai chegar aqui na primeira Santa Ceia e o Mateus vai ver o Eduardo a pegar no pão e a comer connosco. Porque se ele for à Igreja Católica, é isso que vai acontecer. Só que a gente, como somos muito melhores que toda a gente, diz: não, tu não podes. Então a gente chamou o Eduardo para estar sentado na nossa casa, e no momento da gente ir para a paróquia, a gente disse: não, tu não podes comer, que esta comida é só para aqui, para a malta. Mas ele vai tomar e vai para o inferno. Não, porque Deus não leva em conta tempos de ignorância. Depois o Mateus, como é inteligente e é crente, Mateus é crente, Mateuzinho, ele vai no fundamento da fé e vai dizer: Eduardo, sabes uma coisa? Jesus pagou um preço alto e a gente tem coisa e tal.
e que da outra vez que for a Santa Ceia o Eduardo vier, quando passar o pão à frente dele, ele vai dizer assim: eu não quero, ainda não estou preparado, mas eu não posso. E a gente tem que aceitar as pessoas aqui assim. Mas nós achamos, e tivemos uma altura que a gente achava que podia fazer tudo, que era para segurar. Não, queridos, a gente tem que acreditar e fazer aquilo que nós acreditamos, e com isso ser atrativos pelos outros. Queridos, a minha igreja predileta é a igreja de Atos. Eles nem precisavam de evangelizar, Luís. Os gajos estavam em comunhão, partilhavam a doutrina dos apóstolos, partiam o pão, vendiam as cenas e davam dinheiro aos apóstolos, viviam todos juntos, todos felizes, e a malta vinha para a igreja, que era o próprio Deus que acrescentava. E assim, não, aqueles ali pode-se ir para lá que os gajos são crentes. Então nós temos que muitas vezes, se calhar, nos fazer e chegar aqui. E nós temos que ver que tem que haver essa mudança, essa transformação do antes e do depois. E o que é o fruto? O fruto, existem dois tipos de frutos que nós deveríamos dar. O primeiro está lá em Gálatas 5, 22 e 23, que lemos acho que todos os cultos aqui, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. E o mais curioso é que depois já não existem os frutos da carne, existem as obras da carne. Frutos são consequência da nossa ligação à videira. Obras provêm da força dos nossos braços. Então nós temos que saber separar as coisas. Sabem, queridos, obras vêm do esforço humano, frutos vêm de uma consequência natural da nossa conexão com Deus. E quanto mais conectado com Deus eu estou, quanto mais alinhado com Deus eu estou, quanto mais ligado eu estou na videira, mais frutos eu vou dar. Amém, igreja? Então nós temos outra coisa, queridos, que eu ouvi ontem e gostei muito, que é, ouvi ontem na conferência que eu tive lá pelo pastor que estava lá a ministrar, que é: fruto é propósito, obra é missão. E deixa-me fazer uma pergunta: qual é o teu principal propósito? Porque há uma grande confusão nisso. Ontem, enquanto aquele pastor falava, eu pensei, às vezes a malta confunde estas coisas. Qual é o teu propósito? Qual é o nosso propósito nesta terra? Qual é o propósito principal de um cristão? Um cristão quer dizer o quê? Pequenos cristos. Então o nosso papel é sermos pequenos cristos. O nosso propósito todos é todo igual, é sermos pequenos cristos. E qual é a nossa missão? É fazer aquilo que Jesus também fez. Então, o propósito é ser, a obra é fazer. E só é como Jesus e cumpre a sua missão se estivermos ligados. Nós só vamos conseguir igual a Ele se nós estivermos completamente conectados e não colados, porque se nós estivermos só colados, de vez em quando vamos descolar e perdemos um tempo. Muitas vezes voltamos ao princípio. Se nós não estivermos verdadeiramente ligados, conectados, nunca seremos constantes e os frutos que geramos não vão permanecer. E Jesus nos designou para João 15, 16, e diz assim: eu vos designei para que vades e deis fruto. Não só deis fruto, mas que esse fruto permaneça. Queridos, e nós vamos ser conhecidos pelos frutos que damos. Mateus 7, no verso 15 e 16, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos os conhecereis. Jesus é a videira. E quem é o agricultor? Deus. Jesus é a videira, Deus é o agricultor, é Deus Pai. É o que nos diz o resto do versículo. Este é um grande ensinamento que temos, é que Deus corta, é Deus que poda, mas também é Deus que nos alimenta. Assim como um bom agricultor sabe o que é bom para a videira de mais fruto, também Deus tem o melhor para cada um de nós e não podemos ter nenhuma dúvida disso. Não podemos ter. Acredita, Jesus tem o melhor para cada um de nós.
E nós temos que aceitar isso. Sabes uma coisa, querido? Mesmo quando dói, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando aos meus olhos não é justo, eu não posso duvidar que a bondade e a justiça de Deus, que é por aí que eu tenho que me lidar. Porque quando a dúvida vem, nós vamos pôr em causa muita coisa. Sabem, queridos, nós temos que ter essa convicção. De nós não conectarmos, porque se eu estiver conectado, se eu estiver a viver o meu propósito, e o meu propósito é o quê? É ser igual a Jesus. É cada dia mais eu ser igual a Jesus. Cada dia que passa eu ser igual a Jesus. E eu vou me esforçando. E eu vejo, no meu caso, quando eu cheguei, queridos, era outra pessoa. Era outro ser humano. Em 2023 eu passei por uma experiência fantástica de ir ao Brasil e ver megas igrejas e de ver pastores que já passaram aquilo por mim. Queridos, há uma transformação na minha vida desde março de 2023 até hoje, uma coisa doida. Nós tínhamos uma igreja com 100 membros. Estávamos num espaço que era tamanho... O nosso espaço todo era esta sala de culto aqui. Chegamos no final de 2023, logo nesse ano, já estávamos neste espaço. Fechamos o ano com uma média de 198 pessoas no culto. No espaço de 8 meses, só porque eu fui buscar uma nova unção. Hoje, queridos, eu estou não só aqui, como estou a pastorear em Bruxelas. São mais de 500 vidas que eu estou responsável hoje. Num espaço tão curto. Mas o ano passado eu tive que passar por mais um processo. De ir para ter com um monte de gente que ninguém me conhecia, não fazia ideia que eu sou, e vamos embora. Só que hoje eu ganhei a credibilidade. Porquê? Porque eu nunca fugi da visão, Rubens. Eu abracei a visão do pastor Cito. Eu honro o meu pastor. E isso credibilizou a minha imagem. E hoje eu sou muito respeitado lá. Hoje já ninguém veio teimar comigo porque é que pode ou porque não pode. Se eu chego e eu digo, olha, podes tirar, eles tiram. Já não perguntam nem porquê. Porque foi algo conquistado, mas nós temos que nos expor. Como eu vos disse, a primeira vez que eu peguei no avião foi mais uma viagem. Quem não gosta de fazer uma viagenzinha de avião? É maravilhoso. Então os irmãos foram comigo, e depois a gente chegava na segunda-feira, ia para lá, para o centro de Bruxelas. Não era a vida de missionário, não é, Mateus? Difícil, não é? Comer aquelas gofres e comer aquelas batatas fritas era maravilhoso. Mas já houve dias que eu não me apetecia ir. Queridos, eu estive a fazer a conta, eu tive 50 dias em Bruxelas o ano passado. É muito tempo. Longe da minha esposa, longe dos meus filhos, longe da minha igreja. Mas eu sei que foi um chamado. Este ano eu já estive lá 12 dias. No próximo mês vou mais 12 dias. Porquê? Porque Deus tem um chamado. E eu estou a cumprir. Mas isso é a minha missão. É aquilo que eu estou a fazer. Não é aquilo que eu sou. Se eu te vos perguntar uma pergunta aqui. Quem é Jesus? E se eu perguntar, quem é o Beto? Quem é o Luís? Quem é o Paulo? Quem é o Giovanni? Quem é a Dani? Quem é a Evelyn? Vais-me responder, é filho de Deus? Agora, se calhar ias, mas não era a primeira coisa que tu ias fazer. Sabes porquê? Porque nós ainda não estamos a cumprir o nosso propósito. Nós estamos a cumprir a nossa missão. Então, se eu perguntar quem é o Luís vai-me dizer, eu sou o Luís, eu faço não sei o quê, sou casado com a Adriana, tenho 2 filhos. Não, ok, mas quem é o Luís? Quando pergunto ao pastor Fernando, fizeram essa pergunta numa mesa, estávamos numa mesa de pastores, depois de um culto lá no Porto, e a pastora Lai perguntou e trouxe essa pergunta. Ele perguntou, quem é o Fernando? E eu disse, não, Fernando, eu sou o pastor. Não é o que tu és. Não é o que tu fazes. É o que tu és. E eu travei o meu... Fiquei sem chão. Quem sou eu? Sem dizer aquilo que eu faço. Já pensaste nisso? Quem és tu sem dizer aquilo que tu fazes? Mas eu perguntei-te, quem é Jesus? E tu respondeste, quem é Jesus? Não é um fulano que andou a curar, não é um fulano que andou a ressuscitar, não é um fulano que foi a... Não, é filho de Deus. Sabem porquê? Porque ele teve essa identidade. Jesus, ele curava enfermos. Há um texto lá em Marcos, que eu não me lembro o que é, acho que é Marcos 14 ou 15,
E que há uma certa altura que ele diz que Jesus curava enfermos, curava os cegos, paralíticos, curava tudo. Diz que no dia a seguir a cidade estava toda à porta para que entrasse e para que Jesus voltasse a curar. Imagina que estar aqui essa malta toda à porta no próximo culto aqui. Torres Vedras inteiras aqui à porta para querer entrar, porque a gente estava a fazer as coisas. Mas vocês vão continuar a ler, e quando ele, depois de ter terminado de curar aquela malta, de fazer aquilo tudo, o que é que Jesus foi fazer? Para o propósito. E qual era o propósito? Buscar a Deus. Não perder a sua essência. Se fores ler, Jesus sai quantas vezes que ele sai para ir orar? E se nós formos a nos avaliar a nós mesmos, quantas vezes eu faço isso? Que eu depois de um dia de fazer o que eu tenho a fazer, eu agora vou parar e vou para os braços do Pai. Buscar novo outra vez. Criar a minha identidade. Saber quem eu sou. E aí é que Jesus vem. E Ele conseguiu. Sabes porquê? Por a resposta que tu me deste. Por aquilo que Ele fez, mas vão tratá-lo por aquilo que Ele é. E Jesus é o Filho de Deus. E eu vou ser conhecido um dia destes. Quem é o Fernando? É um Filho de Deus. Quem é o Rubens? É um Filho de Deus. Quem é o Nisso? É um Filho de Deus. Quem é o Mateus? É um Filho de Deus. Porque não é por aquilo que eu faço. Porque se eu fizer muitas coisas, mas não cumprir o meu propósito, vou ficar só para as coisas que eu faço. Deu para entender? Deixa-nos a pensar, não é? Quem és tu? Se fizessem essa pergunta hoje. E se nós tirarmos aquilo que tu fazes, o que é que fica lá? Não podemos nos afastar. Mesmo quando dói, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente acha que não é justo, nós não podemos duvidar de quem Deus é e de quem nós somos em Deus. Amém, igreja? Sabem que existe outra parábola que eu quero partilhar contigo, para te dar um exemplo que acontece com muitos nos dias de hoje. Marcos 11, 13 diz assim: vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver nela, porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo dos figos. Sabem, queridos, hoje vivemos a vida aos olhos dos outros, como esta figueira. Vistos de longe, são lindos, são maravilhosos, têm folhas fantásticas. Vistas de longe, são um espetáculo. São a última Coca-Cola, bem fresquinha no deserto. Mas quando nós chegamos perto, muitas vezes o que nós vemos? Nada. Só folhas. As redes sociais, este mundo em que vivemos de aparência, mostra, e nós temos necessidade de mostrar muitas vezes aquilo que nós não somos. E isso é das coisas que mais desagrada ao coração de Deus. Vocês acham sinceramente que o Criador de todas as coisas foi enganado por aquela figueira? Ou será que foi para nos ensinar qualquer coisa? Nós temos que perceber que hoje o que nós vivemos das redes sociais, todos nós somos muitas vezes dependentes de uma rede social e nós vemos muitas coisas que não são a verdadeira coisa, queridos. Porque eu não estou aqui a dizer para agora cheguemos aqui e que vamos expor a nossa vida no meio da igreja, vamos expor a nossa vida no meio das redes sociais. Sim, querido, não é nem de um lado nem do outro. Muitas vezes nós vemos fotos de uma pessoa que acabou de sair do meu gabinete, que acabou de eu saber que aquilo está tudo mal, não tem ponta por onde se pede aquela coisa, mas a gente vai ver depois numa rede social, é como se fosse a família Margarina, que agora já não me esqueci, viste, Isamar? Quem é brasileiro sabe o que é a família Margarina, não é? Eu não sabia, mas agora já sei, que era a família exemplar, que vinha nas capas da margarina. Só que nós, o que é que olhamos? Nós temos que ver que aquela rede social, queridos, aquilo é uma mentira, uma falácia. Muitas daquelas coisas, nada daquilo é assim. E aquilo vai gerando e vai crescendo em nós, muitas vezes inveja de vida dos outros, que se a gente soubesse realmente a vida do outro, a gente não tinha inveja nenhuma. A gente ia dizer, poxa, que a minha vida é boa.
Só que a gente na rede social a gente só vê como é que é? Close. Mas o que eu disse faz sentido, hein? Tivemos essa conversa ao almoço e o meu filho Miguel, o esperto da família, disse lá, não, o que o pai disse tem razão. O que eu disse foi, quem vê quarto, não vê close. Então tu vês o quarto arrumadinho, mas quando a gente abre o armário do close, é... quando a visita chega. Era nesse sentido que eu queria falar. Então o que eu quero dizer é que muitas vezes é isso que acontece connosco. A gente olha assim para a pessoa, está tão bonitinho, oi, tão bonitinho, casalinho, mantinho, ai, aqueles filhinhos, e aquilo lá no íntimo não é nada daquilo, querido. Então se nós nos ralarmos mesmos com a vida dos outros e nos olharmos mais para dentro da nossa vida, a coisa vai funcionar muito melhor. Só que o grande problema da sociedade de hoje é que nós fomos habituados a olhar para os outros para não olhar para nós. Porque muitas vezes olhar para nós é como aquela pergunta que eu fiz há pouquinho: quem és tu? Se nós tirarmos aquilo que tu fazes. Então é bom a gente olhar para nós. Porque se tu não olhares para ti, tu não vais melhorar. E Deus, e eu deixa-me dizer uma coisa, e tu não vais melhorar de um dia para o outro, hoje está mal, amanhã está tudo bem, não, querido, mas vai uma área da tua vida que não está tão boa. Se tu estiveres ligado a Deus, estiveres conectado com Deus, há aquela área da tua vida que tu dizes, não, eu vou investir aqui, eu vou investir aqui, eu vou pedir ajuda à minha esposa, aos meus filhos, ao meu pastor, ao meu líder, e nós juntos, e a gente vai conseguir. E se nós pusermos Deus no negócio, seja qual for a situação que tu estás a passar, queridos, a vontade de Deus vai ser feita. E é isso que tem acontecido na minha vida desde que eu me converti, queridos. Acham que foi sempre fácil? Acham que ainda às vezes é fácil? Não, queridos, foi difícil. Acham que foi ver os meus filhos hoje sentados na primeira fila e a quererem ser pastores e a quererem estar envolvidos com tudo aquilo que nós fazemos? Acham que foi sempre assim? Não, queridos, não foi sempre assim. Foi muita oração, foi muita conversa, foi muita palavra, foi muita coisa, porque eles são jovens como os jovens todos estão aqui. Que precisam de identidade, que precisam de afirmar, que precisam de fazer coisas que é para serem aceitos onde eles vivem. Os nossos filhos eram iguais. Então nós embutimos Jesus na vida deles. Só que hoje nós começamos cada dia mais a ser impulsionados por coisas que vêm de fora e a gente aplaude, ai, que bonito. Semana passada vimos um vídeo, acho que toda a gente viu, lá de uns pastores da Lagoinha, que chamaram, que coisa linda, maravilhoso. Eu agora chamava aqui o João, a pastora Cátia, o Miguel, a Karen, a Andressa, punha-os aqui todos e dizia assim para eles, olha, o pai agora já não vai mais para a Bélgica, já não vai coisa, a partir de agora eu vou dedicar a minha vida a vocês e eles, Deus cuida. Isto não está correto, queridos. Nós temos que os trazer comigo. E hoje nós temos uma família inteira pronta para servir a Jesus. Mas porquê? Porque isso foi feito desde o princípio. Não havia opção. Havia linguagens na nossa casa que não existiam. Não existiam, não vou à igreja, não vou ao culto, não vou ao retiro, não vou ao grupo de vida, isto não existia lá. Não existia. Ainda hoje não existe com o João. Está a morar lá em casa. E se o Miguel faltar ao culto, eu vou ligar para ele. Onde é que estás, pá? Só que graças a Deus não é preciso. Mas houve muitas vezes que eles não queriam vir. Houve muito evento de jovens que eles não queriam vir. Só que não, vais. Porquê? Porque Deus diz o quê? Na palavra dele, ensina os teus filhos, onde? No caminho que devem andar. E mais à frente, a gente vai colher os frutos. Que é o que eu estou a fazer agora com eles. Vão ser 2 pastorzões. Não tem fuga. Deus já os apanhou. E isso é algo que nos deixa muito contentes. Sabem porquê? Porque eles viram o pai e a mãe deles. Desde que nos convertemos, nós estivemos ligados. A nossa vida mudou completamente. Aquele gajo que se converteu há já não sei quantos anos atrás, não tem nada a ver comigo. Eu se o visse aí na rua hoje, eu não o conhecia. Foi um processo e continua a ser um processo, porque há muita coisa que Deus tem que fazer ainda. E é isso que eu te quero convidar.
É que tu saias muitas vezes, toma a decisão no dia de hoje de tu seres conhecido não por aquilo que tu fazes, mas por aquilo que tu és. Amém, igreja? Ser verdadeiro. Reconhece só que tu não és perfeito. Eu não estou aqui a dizer, como eu disse, para ir para as redes sociais e expor a tua vida. Não, querido. Usa a rede social só para diversão. Jesus não gosta da falsidade e da mentira. Mas para darmos frutos, temos de respeitar todos os processos de crescimento. Porque até que o fruto venha, temos muito processo a enfrentar. Os frutos são resultado do propósito de nós permanecermos ligados à fonte, à videira, sabendo que a videira é o nosso e o nosso agricultor são perfeitos. E se existe alguma coisa imperfeita no processo, diz assim comigo: sou eu. Não é Jesus, não é Deus. Então, se há alguma coisa que não está perfeita na tua casa, a culpa não é de Jesus, a culpa é tua. E nós temos que ir à fonte, nós temos que ir ao propósito. Sabem qual é um dos maiores segredos para conseguirmos dar frutos? Permanecer. Nesta parábola, a palavra permanecer aparece 12 vezes, porque é das coisas mais difíceis de fazer no reino de Deus. Permanecer mesmo quando a coisa não está a acontecer. Permanecer mesmo quando vêm os ventos e as tempestades. Permanecer mesmo quando o sol está escaldante. Permanecer mesmo quando algum fruto nosso cai. Permanecer na dor, permanecer na angústia. Queridos, permanecer na solidão. Permanecer no maltrato, na dificuldade, na dúvida. Permanecer na traição. E a palavra está em permanecer, permanecer e permanecer. Porque aqui é o sítio certo. Porque se tu permaneceres, vais chegar ao fim. Salmos 92, 12 a 14 diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto e permanecerão viçosos e verdejantes. Queridos, sabem uma curiosidade? Esta árvore, este cedro no Líbano, os primeiros 3 anos de vida dele, ele cresce para baixo. São 3 anos que ele vai com as suas raízes começando a ir para baixo, buscar o alimento, buscar o sustento, e ele vai para baixo. E ele vai de 2 a 3 metros para baixo. E sabem quanto é que ele cresce para cima durante esses 3 anos? Muitas vezes não chega a 50 centímetros. 50 centímetros é assim. Mas as raízes estão fundamentadas. Quando a raiz está fundamentada, esta árvore, numa vida normal dela, ela vai chegar aos 60, 70 metros de altura e ela vai ter um diâmetro de 20 metros de diâmetro. É uma coisa colossal. E aquela pode vir ventos, pode vir o que vier e ela não sai, porque ela está provado. Mesmo em terrenos que apanha rocha, ela faz com as suas coisas e ela abraça a rocha quase para criar um sustento. Muitas vezes nós, quando vemos a rocha, o que é que a gente faz? A gente diz: ai, está difícil, agora não consigo. Não, o cedro, ele procura, e se for preciso, abraça aquela rocha, e aquela rocha que foi uma dificuldade naquele momento, hoje é aquilo que me sustenta. E nós, muitas vezes, temos essa incapacidade de, quando vem o dia mau, a gente quer deixar da mão. E o que eu te quero dizer é que muitas vezes isto não tem que ser. Às vezes vem o dia mau e é isso que nos vai criar alicerces. É isso que nos vai fortalecer quando vier a próxima tempestade. É isso que vai acontecer quando vier a próxima dificuldade. Amém, igreja? E assim deveríamos ser nós, crescer primeiro para dentro. Deixarmos Deus trabalhar no nosso íntimo, sermos transformados de dentro para fora, não ter pressa de aparecer, não ter pressa de fazer coisas. Sabem, queridos, melhor que a velocidade, a pressa de fazer as coisas é a constância. E ainda melhor que a constância é a perseverança. E sabem o que é mais importante? É a direção certa. Porque nós podemos estar a correr atrás do vento, mas estarmos a correr com estas coisas todas, mas estarmos em direção contrária. Se um atleta tiver constância, se ele for perseverante, se ele estiver persistente nos treinos, no dia da prova, se o gajo correr ao contrário, o que é que vai acontecer? Nada, vai perder. E o gajo está preparado, ele fez, ele foi, só que ele andou ao contrário daquilo que Deus manda fazer. E muitas vezes connosco acontece a mesma coisa.
Nós até estamos, a gente até vai, a gente é crente, a gente vai à igreja, a gente faz as coisas, só que a gente continua a correr no sentido contrário do que a igreja está a ir. Nós continuamos a correr em sentido contrário daquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, se tu estás numa igreja, se tu estás aqui connosco, conecta-te connosco. Conecta-te não só com Deus, mas conecta-te com a tua igreja. Faz parte daquilo que a igreja te oferece. Se ainda não estás num grupo de vida, vai para um grupo de vida esta semana. Se tens faltado aos eventos da igreja, prioriza os eventos da igreja. Olha, coloca já no teu calendário o próximo ano, dia de carnaval, é o culto no parque. E eu vou estar presente. Para não chegar ao dia e tu dizes, tenho que nos fazer não sei o quê. Porquê? Porque a gente não priorizou. Queridos, e nós irmos para o culto do parque é algo de um propósito de Deus para esta cidade, que é o propósito da nossa igreja, que é a missão da nossa igreja. Que o propósito da nossa igreja é buscar Deus, é mostrar, ser como Deus. E a missão é ir buscar esta cidade, se render aos pés do Senhor Jesus. E então nós vamos para a rua. E queremos ir para a rua. Foram 120 jovens quase que andaram na rua na terça-feira à tarde. A distribuíram mais de 300 cartõezinhos com QR Code, com a apresentação da nossa igreja, dos eventos. E eles andaram e foram todos felizes, e depois chegamos todos no culto do parque e foram 200 pessoas a glorificar o nome de Deus. E o nome de Jesus foi exaltado. Mais uma vez fomos impulsionados por Deus para fazer algo maravilhoso. Porque é muito fácil. Diz-me uma coisa, qual foi a igreja em Torres Vedras que fez isso? E sabem porque é que não fez? Porque dá trabalho, chateia. Eu convidei 2 pastores para estarem comigo, sabem o que é que já está muito em cima da hora. Dá trabalho chatear o membro, dá trabalho mandar mensagem para a liderança, dá trabalho envolver as pessoas, dá trabalho passar aqui um dia inteiro. Só que é para que o propósito se cumpra. Então, quando tu vives estes eventos, tu tenta participar o máximo que tu consegues. Prioriza o que é prioritário na tua vida. E deixa-me dizer uma coisa, prioritário não é o teu trabalho. Tu só trabalhas porque precisas de um dinheiro para comer, que isso não te fazia falta nenhuma. Se tu tivesses dinheiro, não precisavas trabalhar. Mas uma coisa digo, de Deus tu precisas todos os dias. Da comunhão com os irmãos precisas todos os dias. Porque é aqui que a gente desafia uns aos outros. É aqui que a gente se abraça no dia mau, é aqui que a gente se confronta no dia bom. É aqui que a palavra de Deus nos vai rasgar o corpo cá dentro. Mas nós muitas vezes somos o quê, queridos? Somos aquele que até vem, até faz as coisas, até não sei o quê, mas quando o árbitro dá o início da partida, eu pego na bola e vou correr direito à minha baliza e marco golo na minha própria baliza. Eu não só estou a prejudicar a mim, como uma equipa inteira. Especialmente quem trabalha nos ministérios, cada vez que tu faltas, alguém tem que trabalhar mais porque tu faltaste. E é sobre isso que nós estamos a falar. E quem está ligado, quem está conectado, a gente quer estar junto. A gente não vai à igreja só porque sim. E é isso que eu vos quero ativar hoje. Muitas vezes andam a correr sozinhos, andam a correr em direção contrária, onde andam numa corrida que Deus não mandou correr. Qual é a direção certa? É aquela que te é informada, passada em primeiro lugar pela palavra de Deus, os seus princípios, e depois pela congregação que tu fazes parte. Não corras em sentido contrário. Estas duas coisas fazem parte para tu estares ligado e conectado com aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Senão, tu não estavas nesta igreja, estavas noutra qualquer. Propósito e missão, ser e fazer. Não podemos abandonar este propósito. Sabem, queridos, muitos querem usufruir dos frutos do verão, mas não querem suportar e perseverar nas podas do inverno. Deixa-me dizer uma coisa, está difícil para ti? Tu sentes que Deus, queridos, eu já tive alturas que eu senti que Deus está a mastigar. Começa a crescer algo em coisa em mim que eu acho que aquilo vai ser, e de repente Deus chega ali e faz, corta. E eu fico... Só que esta semana eu ouvi daqueles podcasts rápidos, um fulano, que eu nem sei quem foi, só que a frase ficou na minha cabeça. Se Deus está a podar a tua vida, é sinal que tu estás vivo. Porque se estivesses morto, Ele arrancava-te e mandava-te para o fogo. Nenhum agricultor vai podar uma árvore morta. Ele vai arrancá-la e pô-la no fogo. Cortá-la e serve para lenha. Mas quando Ele poda é porque Ele queria que esta árvore
na próxima estação vai dar mais fruto. Esta árvore na próxima estação vai dar mais fruto. Só que a poda é difícil, a poda é arrancar algo que já está entranhado em nós. Então deixa Deus podar aquilo que tem de fazer. Mas sabem qual é o grande problema da nossa caminhada cristã e da crentada dos dias de hoje? É que nós achamos que a Bíblia é como aqueles papelinhos de promessas. Aqui há tempos deram uma caixinha com um papelinho de promessas. Então todos os dias deram 365. E eu todos os dias ia tirar uma, cada dia uma melhor que a outra. Hoje vais prosperar, não sei o que lá. Hoje Deus vai colocar a mão na tua... Hoje é sempre uma alegria. Nunca há um dia mau. Mas essas caixinhas de promessa, sabem o que é que podia lá ter? De vez em quando sai também aquele papelinho que diz lá assim: hoje vais perder um filho. Hoje vais ter uma doença incurável. Hoje vais ficar desempregado. Hoje não vais ter dinheiro para comer. Hoje o teu filho vai ter uma doença incurável. Vai sair essa senha na vida de toda a gente. Só que nós não queremos essas senhas. A gente está habituado e acha e trata a Bíblia muitas vezes como um livro da Shane, ou da La Redoute, ou da Temo. Não é aquilo. A gente procura a maneira mais fácil, mais barata para a coisa chegar à minha casa. Se for preciso, a gente até faz mais um bocadinho, que é para não pagar portes. Mas a Bíblia não funciona assim. A Bíblia não é um livro de pedidos. A Bíblia é um livro de busca. No secreto. Então, lembra-te disso. A nossa vida não é feita, queridos, de papelinhos de promessas. Porque um dia sai o dia mau. E no dia mau, o que é que a palavra nos manda fazer? Tendo bom ânimo. Quando passares por aflições, tem bom ânimo. É esse Deus. Vocês acham que Jesus queria ir àquela cruz? Não queria. E nós sabemos que Ele não queria. Está escrito. Ele disse ao Pai: se for possível, passa de mim este cálice. Mas Deus não passou. E por isso, hoje estamos aqui a falar disso. Porque se Ele tivesse passado esse cálice, hoje nós estaríamos num sítio muito pior. Sabem outra coisa que chamou a minha atenção enquanto eu estudava um pouco sobre a videira natural? É que o estudo que eu fiz começa assim: a videira não pode ser cultivada satisfatoriamente sem alguma forma de suporte. Se fores ver uma videira, ela tem que ter uma estaca, que é para ela não cair, e depois ainda tem uma coisa que eles chamam, salvo erro, se for engano, eu peço perdão, mas eu acho que chama-se trelícia, que é aquele fio que passa de videira em videira, que é para eles depois porem lá os ramos. Para quê? Para o fruto não cair e não morrer na lama, não ficar à sombra do sol. Então aquilo está feito para a fruta apanhar o sol, para crescer. E nós é exatamente a mesma coisa, queridos. Nós temos que ter um fundamento na nossa vida de cristão. Nós temos que estar fundamentados. Nós temos que estar alicerçados na rocha e alicerçados com Deus ao nosso lado e saber que Jesus nos vai levar aos melhores sítios. Esse é o nosso papel. E é exatamente isso que vai acontecer connosco. Existe a videira que geralmente tem que ter sempre esse suporte para que ela possa dar fruto. Amém, igreja?